Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar por que comprar um fundo imobiliário de tijolo ou uma ação olhando só para o PVP é um grande erro e uma grande armadilha no mercado. Não caia nessa de olhar só para o dividendo atual e para a relação PVP de fundos de tijolos e de ações. Me acompanhe nesse vídeo que você vai entender e você vai começar a pensar diferente da maioria e é isso que vai fazer você sobreviver na bolsa no longo prazo. A gente vai começar falando aqui dos fundos imobiliários de tijolos, aqueles que investem em imóveis reais. O que acontece nesses casos? Os bons fundos eles conseguem vender os bons imóveis, ou seja, aqueles bem localizados e de alta qualidade, por valores bem maiores do que aqueles que constam nos laudos de avaliação patrimonial desses fundos. Como assim? Como isso funciona? Vamos lá, vamos dar um exemplo. Imagina que um fundo possua um imóvel bem localizado, avaliado em 100 milhões de reais. Esse é o valor que vai para o VP do fundo, que é o valor patrimonial. Mas esse fundo provavelmente vai conseguir vender esse bom imóvel por um valor bem maior do que os 100 milhões de reais. Vamos supor que seja 150 milhões de reais. O fundo vendeu esse imóvel por 50 milhões a mais do que aquilo que constava no valor patrimonial do fundo. Essa é uma das razões pelas quais você não deveria olhar a PVP para comprar um fundo imobiliário de tijolo. Esse indicador não deve ser analisado sozinho e ele não deve ser parâmetro para decidir se você compra ou não um fundo de tijolo. Eu sei que a maioria das pessoas fala que você deve olhar isso e prezar por fundos com PVP menor do que 1. Mas para fundos de tijolos isso não é uma verdade. Se você seguir pensando dessa maneira, você vai deixar de comprar excelentes fundos com imóveis bem localizados e de elevada qualidade só porque o PVP não é menor do que 1. E essa não é uma boa estratégia para o longo prazo. Quando um fundo vende um imóvel com lucro, o que acontece, pessoal? Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que um fundo comprou um imóvel por 80 milhões de reais, passou alguns anos, esse imóvel foi avaliado em 100 milhões, é isso que vai para o VP, só que o fundo vendeu por 150 milhões. O lucro na operação de venda foi de 150 menos 80. 80 foi o custo de aquisição e 150 foi o preço de venda. O lucro, portanto, foi de 70 milhões de reais. O que acontece com esses valores? Vamos lá. Os 80 milhões que o fundo gastou para comprar o imóvel, eles voltam para o caixa do fundo, para o fundo poder comprar um outro imóvel e gerar renda com esse outro imóvel. Lembre-se que o objetivo de um fundo imobiliário é gerar renda recorrente livre de imposto de renda. Então ele precisa pegar o dinheiro que ele gastou na compra do imóvel, quando ele vende esse imóvel, ele pega esse dinheiro que ele gastou na compra e reaplica em outro imóvel, compra outro imóvel para gerar renda recorrente. Esse é o primeiro ponto. Então, dos 150 milhões que o fundo vai receber, 80 milhões ele vai usar para comprar um outro imóvel. O lucro de 70 milhões, o que acontece? 95% disso, obrigatoriamente, deve ser distribuído em dividendos aos investidores do fundo ao longo do semestre. 95% do lucro de 70 milhões de reais vai diretamente para o bolso dos investidores. 5% do lucro da venda, ou seja, 5% de 70 milhões de reais, pode compor o caixa do fundo e o fundo vai decidir se vai distribuir isso para os investidores ou se vai usar para, por exemplo, amortizar uma dívida ou comprar um outro imóvel. Então o fundo pode escolher o que vai fazer com esses 5% do lucro. Recapitulando então, pessoal, dos 150 milhões, 80 milhões voltam para o caixa do fundo e ele vai usar esse valor para comprar um outro imóvel para gerar renda com ele. E 70 milhões, que é o lucro da venda do imóvel, 95% obrigatoriamente vai para o bolso do investidor, vai cair diretamente na conta corrente ao longo do semestre via dividendo, e aí 5% o fundo pode escolher o que vai fazer. Se volta para o caixa, se ele vai usar para pagar dividendo, se ele vai usar para compor o caixa que vai comprar algum outro imóvel, ou se ele vai amortizar a dívida. Então 5% do resultado de um fundo imobiliário pode permanecer com o fundo para ele fazer o que ele achar melhor com esse dinheiro. É isso que acontece quando um fundo imobiliário vende um imóvel com lucro. Agora olha que interessante, pessoal, imagina que o fundo pega esses 80 milhões e compra um imóvel que vai gerar um aluguel anual de 8 milhões de reais. Se o fundo gastou 80 e vai receber 8 só em aluguel, o cap rate dessa operação é de 10%. Cap rate é o total de aluguel que um fundo recebe por um dado imóvel ao longo de um ano em relação ao valor que o fundo gastou para comprar aquele imóvel. 10% de cap rate. Agora imagina o seguinte, antes dessa operação, o portfólio de imóveis desse fundo imobiliário gerava um cap rate de 8%. Como ele colocou um novo empreendimento com 10% de cap rate, o portfólio passou a ter um cap rate maior. Olha que interessante, o fundo conseguiu vender um imóvel com lucro, pegou esse lucro, distribuiu para os acionistas, pelo menos 95% disso. O dinheiro que voltou para o caixa do fundo, seja o valor original da compra ou o valor original da compra acrescido de 5% do lucro, ele usou para comprar um novo imóvel que vai gerar um cap rate maior do que o cap rate anterior do portfólio de imóveis desse fundo. Olha que interessante, o fundo conseguiu gerar resultado e ainda aumentar o nível de renda recorrente que ele vai distribuir para os seus investidores. É isso que os bons fundos imobiliários conseguem fazer. Eles conseguem gerar valor para os seus investidores vendendo imóveis
com preços acima do valor patrimonial, usando o dinheiro que volta para o caixa do fundo para comprar um outro empreendimento com um cap rate maior ainda do que aquele empreendimento que ele vendeu. Então é por isso que você não deveria olhar PVP para comprar fundo imobiliário. Você deveria olhar muito mais a gestora, a qualidade dos imóveis, a localização desses imóveis e o histórico de resultados desse fundo imobiliário. Isso aconteceu recentemente com a HGBS11, um dos fundos imobiliários de shoppings mais conceituados no mercado. Ele vendeu participações em 2 empreendimentos, um deles no interior do Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, e o outro no interior de São Paulo, em Campinas. Essas operações de venda renderam 120 milhões de reais de lucro para esse fundo imobiliário, que é equivalente a R$ 6,29 por cota, e isso vai diretamente para o bolso dos investidores ao longo dos próximos semestres, por meio dos proventos mensais desse fundo imobiliário. Então, um fundo imobiliário bem gerido, com bons imóveis, bem localizados e de alta qualidade, consegue gerar retorno para o investidor através dos aluguéis mensais, que aumentam ao longo dos anos, e por meio de vendas de imóveis com lucros e realocação do dinheiro que volta para o caixa do fundo em imóveis com cap rate pelo menos igual ou maior ao daqueles imóveis que saíram do portfólio do fundo. Olha só a força dos fundos imobiliários ao longo dos anos, pessoal. A gente falou até aqui dos fundos imobiliários de tijolos. Quando a gente olha para os fundos de papel, a situação é um pouco diferente. Eles não possuem imóveis reais em seus portfólios. Eles emprestam dinheiro para empreendimentos imobiliários por meio dos CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Esse dinheiro volta para os fundos acrescidos de uma taxa de retorno, que pode ser atrelada ao CDI ou ao IPCA. Nesse caso dos fundos de papel, sim, é importante você olhar para o PVP. Como não existem imóveis para se valorizar ao longo dos anos, você não deveria comprar um fundo de papel com um ágio muito alto em relação ao valor patrimonial, uma vez que você não vai contar com o reajuste dos aluguéis e nem com a valorização dos imóveis. Então olhe PVP sim para fundos de papel e não para fundos de tijolos. Antes de você olhar para PVP em fundo de papel, analise a qualidade de crédito dos emissores dos CRIs que compõem esse fundo de papel. Esse é o ponto mais importante em uma análise. De nada adianta você comprar um fundo com PVP abaixo de 1 se em algum momento algum CRI não vai pagar os valores que deve ao fundo. Isso vai ocasionar uma queda de rendimentos e uma desvalorização nas cotas do fundo, assim como aconteceu com vários fundos de papel recentemente. Dê preferência pelos fundos high grade, que emprestam dinheiro para emissores de alta capacidade de pagamento, cujas notas de crédito são elevadas. Essa é a maneira que eu penso. E onde você encontra essas informações? Nos relatórios gerenciais dos fundos imobiliários. Lá você encontra tudo que você precisa para fazer uma boa análise de um fundo, seja ele de tijolo ou de papel. Leia os relatórios gerenciais, crie esse hábito. Agora vamos falar de empresas. Será que é importante olhar para o PVP de uma ação? O mercado está muito mais preocupado com a capacidade que uma empresa tem de crescer seus resultados do que com o valor patrimonial da ação. Se uma empresa tem um patrimônio alto, mas não gera resultado com isso, de nada vai adiantar. O mercado olha muito mais para crescimento de lucros, de receitas, de EBITDA, ganhos de market share e de margem do que para valor patrimonial. Comprar uma ação olhando PVP ou deixar de comprar por causa do PVP é uma grande armadilha. Eu vou dar um exemplo das seguradoras. Elas são verdadeiras máquinas de gerar resultado, mas elas trabalham com PVP alto, porque elas não precisam de um patrimônio robusto para gerar resultado. O mercado olha muito mais para o resultado que elas geram do que para o PVP. Se você for olhar para o PVP, você não vai comprar seguradora. E aí você vai ficar de fora de um negócio extremamente resiliente e lucrativo porque o PVP é alto. Não faz sentido, essa não é a maneira correta de olhar para a bolsa de valores. Alguns indicadores de valuation são muito mais importantes do que o PVP, como por exemplo EV, EBITDA, PL e PEG Ratio. Esses indicadores vão dar uma noção muito melhor do negócio do que o PVP. Bom pessoal, no vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o PVP e as armadilhas por trás desse indicador. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe o seu like, isso me ajuda a seguir forte por aqui postando conteúdos de qualidade para você. Um grande abraço e bons investimentos a todos.